João capítulo 14, verso 1 a 3 diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E o verso 18, Jesus continua dizendo aos discípulos: Não vos deixarei órfãos. Verso 18 do capítulo 14. Voltarei para vós outros. Aqui nós temos uma das mais maravilhosas promessas de toda a Bíblia. Aqui Jesus prometeu aos seus discípulos que um dia ele voltaria e, consequentemente, prometeu a mim e a você, para mim e para você hoje também, que um dia ele voltaria para nos buscar. Que um dia esse mundo de tristeza, de enchentes, de desastres, de tragédias acabaria e nós iríamos todos juntos morar com o nosso Salvador em um lugar onde nada disso existe, onde o pecado nem sequer entrou. Que maravilhosa certeza! E com essa certeza, nós todos que acreditamos nela, podemos nos chamar adventistas. Adventistas não são somente aqueles que são batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas todo aquele que acredita o quê? Que Jesus vai voltar. E nós temos essa certeza explícita em vários lugares da Bíblia. Por exemplo, vamos para 1 Tessalonicenses, vamos ver o que Paulo diz. Será que Paulo era um adventista? Será que Paulo cria que Jesus um dia iria voltar? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e o verso 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e verso 17. Lá Paulo diz o seguinte: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja só, Paulo não era somente um adventista, mas ele cria com todas as suas forças que Jesus voltaria enquanto ele ainda estivesse vivo. Ele diz assim: nós os vivos, nós que estivermos vivos, quando Jesus voltar, vamos ao encontro dele nas nuvens. Porém, uma triste realidade é que Paulo escreveu isso há quase 2000 anos atrás e Jesus já voltou? Sim ou não? Não. Jesus ainda não voltou. Hoje, aqueles que entraram rapidamente nas redes sociais ou ligaram a sua televisão, viram que hoje faz exatamente 30 anos de um filme De Volta para o Futuro, que ele fez ali uma profecia do futuro exatamente na data de hoje. E alguns fizeram uma comparação do que mudou, o que realmente eles acertaram, o que realmente eles erraram. A grande maioria eles exageraram, continua praticamente tudo igual. Porém, o porquê eu citei isso? Com certeza, adventistas há mais ou menos 30 anos atrás viram este filme, e quando eles viram lá a data de 21 de outubro de 2015, eles pensaram: esse filme aí está sonhando, está falando bobagem. Imagina, daqui a 30 anos, em 2015, Jesus já vai ter voltado há muito tempo. Jesus já vai ter voltado, isso aí tudo, nada vai existir. Porém, já se passaram quase 30 anos e Jesus ainda não voltou. A minha família, por parte de pai, são todos adventistas de berço. Meu avô morreu com 93 anos, pregando que Jesus iria voltar na sua geração. E Jesus não voltou. O meu tio, mais velho, filho do meu avô, já está com 75 anos, pregando a sua vida inteira que Jesus vai voltar e Jesus ainda não voltou. E a pergunta é a seguinte: será que Jesus vai realmente voltar? Por isso que o tema do sermão dessa noite é: por que demoras? Por que Jesus está demorando? Será que ele se esqueceu de nós? Será que ele realmente vai voltar?
Será que isso realmente vai acontecer ou é somente mais uma fábula? A Bíblia é sensacional e quem já me viu pregar outras vezes sabe que eu gosto muito de ir à Bíblia para traçar alguns paralelos com a nossa realidade hoje. E hoje não vai ser diferente. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32. Nós encontramos uma história que é muito semelhante com o que nós estamos enfrentando hoje, com essa situação que nós estamos passando hoje, uma situação onde nós temos que esperar, que nós somente devemos esperar. Nós somos uma sociedade muito imediatista, a sociedade da comida pré-pronta, a sociedade do miojo, onde em 3 minutos você já tem o seu almoço, a sua janta pronta, e nós queremos tudo para ontem. Quando você pede uma coisa para o seu subordinado, você quer que ele traga isso para ontem, agora. Quando você contrata alguém para fazer alguma reforma na sua casa, você quer que ele termine o mais rápido possível. Nós vivemos em uma sociedade imediatista, mas isso não é um mal somente nosso, no ano de 2015, mas lá no livro de Êxodo, capítulo 32, nós encontramos a história de um povo que, assim como nós, era um povo imediatista, e eles deveriam esperar alguém que havia prometido que iria voltar, assim como nós hoje. E vamos conhecer um pouco mais sobre este relato. Êxodo, capítulo 32, o verso 1 até o verso 6. Aqui, antes de nós lermos, o povo de Israel estava ali acampado, à beira do Sinai, esperando com que Moisés descesse do monte. Moisés havia subido para conversar com Deus, e então eles estavam ali esperando. Enquanto eles esperavam, aconteceu este relato. Agora sim, verso 1 até o verso 6. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das vossas orelhas, de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Arão, vendo isso, edificou então um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Moisés estava lá, conversando com Deus no monte, e ele estava demorando. Aquele povo então começou a se desesperar. E o mais interessante é que aquele povo que havia sido escravo, eles haviam se acostumado à materialização divina. Eles haviam acostumado que o povo lá no Egito adorava a deuses em estátuas. Eles viam a quem eles estavam adorando. E agora Moisés havia pedido para eles adorarem a um Deus que eles não poderiam ver. Porém, até este momento, essa necessidade de ver o Deus a quem eles estavam servindo estava sendo saciada por quem? Por Moisés. Moisés estava à frente deles, Moisés estava conversando diretamente com Deus, Moisés passava as orientações de Deus para eles, e então em Moisés eles viam uma figura divina. Eles em Moisés enxergavam aquele Deus que havia tirado eles do Egito. Porém, neste momento, neste relato que nós acabamos de ler, este único ponto é onde eles materializaram ao Deus do céu, havia sido tirado deles. E agora? Agora eles estavam desesperados. Agora eles não sabiam mais o que fazer. Houvessem eles tirado tempo para refletir na lei de Deus, que havia sido dita para eles há pouco tempo. Houvessem eles dedicado esse tempo de espera em oração, em conversa com Deus, em estudo da vontade de Deus para a vida deles, e eles então, após esse período, estariam mais fortes ainda do que antes. Eles estariam renovados, eles não teriam caído neste erro que eles caíram. E então, em meio a esse desespero, em meio a essa decepção,
haviam 2 símbolos de deuses, de estátuas, que eram considerados deuses lá no Egito. Uma delas era um bezerro de ouro. E então, essa sugestão de construir um bezerro de ouro foi dada justamente por aquelas pessoas que talvez haviam participado desse tipo de adoração lá no Egito. E então eles disseram, olha, eu lembro que lá no Egito eles adoravam bezerros de ouro. Então, Arão, vamos fazer um bezerro de ouro, porque o Moisés morreu. O Moisés já não existe mais, ele não vai voltar, agora a gente está aqui ao léu no deserto. E o mais interessante é o porquê será que eles escolheram justamente um Deus que o Egito aceitava. Veja só o raciocínio desses homens. Caso Moisés houvesse realmente morrido lá no monte, caso Moisés realmente não voltasse mais, caso realmente eles ficassem ao léu no deserto, então para não morrer de fome ali, o que eles poderiam fazer? Fazer um Deus que o Egito aceita, para que então eles pudessem voltar para o Egito e então ali serem aceitos novamente. Eles queriam jogar nos 2 times, eles queriam estar com um pé servindo ao Deus de Israel, ao Deus de Moisés, porque caso Moisés estivesse certo, caso realmente esse Deus existisse, eles então estariam ali com o pé firmado nele, enquanto em outro momento eles estavam com o pé firmado também nos deuses do Egito, porque caso tudo desse errado com Moisés, eles poderiam voltar dizendo, olha, o Deus de vocês, nós estamos adorando ele agora, e ele pediu para que nós voltássemos. E então eles queriam estar ali como agentes duplos, servindo ao Deus de Israel, ao Deus de Moisés, e ao mesmo tempo servindo ao Deus do Egito, o Deus que os pagãos aceitavam. E então, aquele povo, em meio ao temor, em meio àquela visão de Deus que eles tinham em Moisés, e também na coluna de nuvens e na coluna de fogo que seguiam eles, agora todas estavam lá no monte, todas haviam abandonado eles. E então, em meio a esse desespero, eles se esqueceram de tudo que Deus havia feito por eles. Eles se esqueceram que Deus abriu o Mar Vermelho, eles se esqueceram das pragas que Deus lançou ao Egito para que eles pudessem ser libertos. Eles se esqueceram do maná, eles se esqueceram dos atos maravilhosos que Deus fez para cada um deles. O povo de Israel se esqueceu de tudo que Deus havia feito por eles. A escritora Ellen White tem uma frase muito interessante que se encontra ali no início da meditação que nós temos, a nossa meditação diária deste ano, que parafraseando diz assim: não há nada o que tememos quanto ao futuro, ao menos que nós nos esqueçamos o que Deus fez por nós no passado. E foi isso que aquele povo fez. Aquele povo se esqueceu de todos os atos que Deus havia feito por eles. E como nós temos memória curta, como nós nos esquecemos rápido do que Deus faz por nós, como Deus atua grandemente, miraculosamente em nossa vida, e alguns dias depois nós nos esquecemos porque nos revoltamos, porque temos medo, e não foi diferente com o povo de Israel. E então eles foram até Arão, o líder momentâneo naquela situação. E então Arão, tentando talvez ali amenizar, ele disse: olha, eu vou apelar aqui para eles na vaidade deles. Eu vou dizer, vocês me tragam todo o ouro de vocês, vocês me tragam todas as suas joias, e então eu vou fazer. Talvez ele pensou, eles vão recuar, porque eles vão ter que trazer o ouro para mim, eles vão ter que dar bens para mim poder fazer isso. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. E como é fácil nós investirmos tempo, dinheiro e energia nas coisas do mundo, nas coisas que o Egito aceita, nos deuses do Egito. Mas quando nós temos que investir tempo, talvez dinheiro, energia nas coisas de Deus, como é difícil, como é complicado. E assim foi com o povo de Israel. E Arão, então, acabou cedendo à pressão de grupo, sendo flexível.
E ainda, após erguerem esse bezerro de ouro, eles tiveram ainda a petulância de dizer que aquele era o Deus que havia os tirado do Egito. E aqui, quando a Bíblia usa essa expressão que eles levantaram-se para divertir-se, aqui essa expressão no original diz que dá a entender que era com saltos, cânticos, danças e esses tipos de cerimônias feitas aos deuses do Egito, aos deuses pagãos, envolvia sexualidade, envolvia vários prazeres carnais. Aquele povo havia disfarçado o seu desejo de pecar, o seu desejo da carne, com uma capa de religiosidade, disfarçando que era para Deus, era para adorar a um Deus, era uma religião, somente para satisfazer os seus prazeres. E quantas vezes nós buscamos isso? Quantas vezes nós buscamos líderes, buscamos doutrinas, onde eu possa satisfazer o meu eu, onde eu possa satisfazer os meus prazeres e ao mesmo tempo estar envolvido de uma capa de religiosidade, onde teoricamente eu estarei também servindo a Deus, assim como o povo de Israel fez. E quando nós vemos o que aconteceu quando Moisés desceu do monte, nós vemos que se não fosse pela intercessão de Moisés, todo aquele povo havia sido destruído por Deus. Definitivamente, o povo de Israel não soube esperar. Não soube esperar. E você pode estar pensando, poxa vida, pastor, mas o que isso tem a ver comigo hoje? O que conhecer da história do povo de Israel enquanto esperava Moisés descer do Sinai tem a ver comigo hoje? Vamos para 2 Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia. Vamos nos transportar agora para a nossa realidade, para os nossos dias, e nós vamos entender um pouco mais do que este relato fala para mim e para você. 2 Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, o verso 3 e 4. 2 Pedro, capítulo 3, o verso 3 e 4 diz o seguinte: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, os dias que nós estamos vivendo hoje, virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aqui o texto está dizendo que hoje o seu colega de trabalho, o seu colega de faculdade, o seu vizinho, o seu amigo vai dizer para você: a volta de Jesus? Paulo falou há quase 2000 anos atrás, ele não vai voltar. Isso é coisa de doido, isso não existe, nunca aconteceu e não vai acontecer. Você está perdendo o seu tempo. Jesus não vai voltar, porque desde o início lá, desde que Jesus veio à terra a primeira vez, pregam que ele vai voltar e ele ainda não voltou. E o que eu gostaria de salientar não é o que eles falam para a gente, para nós que somos cristãos, mas sim a nossa reação. Enquanto nós estamos esperando que Jesus venha a essa terra, que Jesus desça para nos buscar, como nós temos reagido a estas questões? Será que assim como o povo de Israel, nós pensamos, poxa vida, então eu vou ser aqui um agente duplo. Deixa eu servir os deuses que o mundo aceita. Deixa eu fazer as coisas aqui que o mundo aceita, para que caso Jesus não volte mesmo, então eu não esteja completamente perdido. Eu não passe por doido, eu não passe por louco. Porque se Jesus não voltar, eu vou ter lá a minha bebida, eu vou ter lá. E aí você pensa, os deuses que o mundo aceita, que o Egito aceita. E ao mesmo tempo eu digo, não, eu vou na igreja, porque caso Jesus volte realmente, eu também não estou perdido. Então eu vou ficar aqui, um pé aqui no mundo, no Egito, e outro pé em Deus. E então assim nós ficamos como o povo de Israel, querendo servir a deuses que o mundo aceita. Ou talvez como Arão, nós acabamos cedendo à pressão, somos flexíveis, e acabamos cedendo à falta de esperança. Você já parou para pensar? Quanto tempo faz que você não vive, não pensa e não sonha
como alguém que espera com todas as suas forças que Jesus vai voltar? Você já parou para pensar há quanto tempo na minha vida e na sua vida a volta de Jesus não é somente uma teoria, não é somente uma doutrina e não uma prática, não um estilo de vida, não uma maneira de pensar e viver? Será que isso já não tem se tornado algo distante? Será que enquanto nós pregamos da boca para fora que Jesus vai voltar, no nosso coração nós já cedemos à falta de esperança? Será que nós realmente estamos vivendo como alguém que sonha e deseja com todas as suas forças que Jesus vai voltar em breve? Em 2 Pedro capítulo 3, verso 9, Pedro ele responde para nós a pergunta: por que demoras? 2 Pedro capítulo 3, verso 9, ele nos responde: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E no verso 11 ao 13 ele continua dizendo: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita justiça. Pedro responde que Jesus ainda não voltou. Jesus ainda não veio a esta terra, porque Ele está esperando por mim e por você. Por causa de mim, por causa de você, Jesus ainda não voltou a essa terra. Talvez ainda falte eu acreditar realmente na volta de Jesus. E Pedro diz que quando eu acredito realmente na volta de Jesus, eu estou em santo procedimento. Eu acredito, eu sonho com a volta de Jesus e, consequentemente, eu apresso a volta de Jesus, porque este é o maior sonho da minha vida. Dizem por aí que Jesus demorou 2000 anos e ainda não voltou. Que nós esperamos há 2000 anos Jesus voltar e Ele ainda não voltou. Mas a verdade é que ninguém espera mais do que uma vida Jesus voltar. Ninguém espera mais do que 90, 80, talvez 100 anos Jesus voltar. Jesus está esperando eu e você realmente acreditarmos na sua volta. E essa volta é uma certeza, porque Hebreus 6,18 diz que é impossível que Deus minta. Eu não sei se você já teve a experiência de ficar um tempo longe de alguém que você ama muito. Eu, logo no início do meu casamento, na verdade o meu namoro todo teve alguns momentos de distância, por exemplo, num período ali, quando nós não tínhamos nem um ano de namoro ainda, eu fiquei 5 meses longe, fazendo estágio. Eu vim para cá, para o Rio Grande do Sul, ela ficou lá em São Paulo, e então 5 meses à distância, isso é difícil. E então, quando nós casamos, a gente casou fazem 8 meses, um pouquinho mais de 8 meses, então eu pensei, poxa vida, agora acabou, agora está junto aqui, está sempre perto, nada de distância, e logo no primeiro mês de casado, surgiu um concílio. E então, logo no primeiro mês de casado, nos primeiros finais de semana junto, eu tive que o quê? Sair de casa. E então eu lembro que aquele final de semana foi torturoso para mim, assim. Eu que tinha ficado algum tempo sozinho, eu pensei, agora sim, agora tem alguém para conversar, para dividir experiências ali em casa. E logo acontece essa viagem. Enquanto eu fui para o concílio, ela viajou também para não ficar sozinha em casa, para a casa dos meus pais, que é aqui mais pertinho. E então eu lembro que eu cheguei antes, e então, no mesmo dia que eu cheguei, ela chegava também à noite de ônibus. E eu lembro que eu teria que buscar ela na rodoviária. E esse período de buscar ela na rodoviária, esses últimos minutos foram os mais cruéis. Eu lembro que se eu pudesse apressar aquele ônibus, se eu pudesse, não sei, encontrar ela no caminho, encontrar o ônibus no caminho, buscá-la para trazer para casa, eu teria feito. Se eu pudesse fazer qualquer coisa para apressar aquela chegada, eu teria feito. E então, quando eu estava nessa sensação, nesse sentimento, uma comparação me veio à mente, e é a comparação que eu quero comparar com você, que eu quero repartir com você nessa noite. Será que nós esperamos Jesus assim?
Será que nós ansiamos que Jesus venha? Será que nós ansiamos viver com Jesus sem nunca mais nos separarmos? Assim como nós ansiamos talvez ficar junto de pessoas que nós amamos? Ficar junto do seu marido, da sua esposa, do seu melhor amigo, da sua melhor amiga? Será que nós sonhamos e nós contamos as horas, os segundos para que Jesus volte a essa terra? Será que não é isso que está faltando para que Jesus volte? Será que não está faltando, e nós temos a certeza na Bíblia de que é isso que está faltando? Está faltando eu e você amarmos a volta de Jesus. E Paulo, no último texto que nós vamos ler nessa noite, e com ele vamos encerrar, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, nós temos ali dito algo muito interessante. 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 8. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Esse é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. E aqui talvez tenha algo que você até hoje não reparou, mas que nós vamos reafirmar hoje aqui. Paulo diz assim, e nas suas últimas palavras: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua o quê? Vinda. A coroa da vida, a vida eterna, está guardada para todos aqueles que amam verdadeiramente a volta de Jesus. Aqueles que vivem em santo procedimento, apressando e vivendo a volta de Jesus. O meu convite para você nessa noite, para mim e para você, é que nós sonhemos, que nós vivamos realmente o sonho e o desejo que Jesus volte muito em breve para essa terra, porque Jesus vai voltar. E agora, a Geise vai cantar uma música que vai falar justamente sobre o céu. Enquanto eu estudo esse sermão, eu fico pensando quanto tempo faz que nós não sonhamos com o céu, que nós não vivemos o céu, que nós não fechamos os nossos olhos e pensamos o que Deus tem reservado para nós, mesmo que de uma maneira pálida, uma maneira que nós não consigamos imaginar nem 1% do que nós vamos ter lá. Mas como é bom sonhar com o céu, como isso nos revigora. A nossa vida seria transformada, mudada completamente se nós separássemos 5 minutos por dia para pensar no que Deus tem reservado para mim e para você. Enquanto a Geise canta, eu gostaria que você pensasse no céu, que você sonhasse com o céu, que você fechasse os seus olhos e pensasse no que Deus tem reservado para você, para que nessa noite você possa sair daqui com a sua esperança reavivada. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz.
que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo, quero me preparar. Aqui não é o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Eu vou. Amém. Fique de pé, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela certeza de que Jesus vai voltar para nos buscar. Muito obrigado porque o Senhor espera por nós, porque o Senhor espera que cada um de nós nos convertamos realmente, que nós amemos realmente a volta de Jesus. Mas nessa noite nós tomamos a decisão de que não queremos esperar mais. Nós queremos para ontem, nós queremos logo a volta de Jesus. Nós queremos amar essa volta de Jesus e, consequentemente, apressá-la, porque nós vamos, Senhor, nós vamos morar contigo. Que esse desejo seja reavivado, que esse sonho de ver Jesus não seja guardado na nossa mente, escondido em nosso coração, mas que ele aflore por nossos poros, em nossa vida, em nossas atitudes, em nossas palavras. Em todos os momentos, nós deixemos claro que nós queremos ir para o céu. Senhor, revive essa esperança e que nós possamos amar verdadeiramente a volta de Jesus. Esteja com cada decisão tomada aqui nessa noite, que ela seja perpétua, que não fique aqui dentro ao sairmos pela porta, mas que um dia nós possamos reafirmá-la ao encontrar Jesus nas nuvens dos céus. Abençoe cada um de nós, agora volta para os nossos lares. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estarei à porta, despedindo-os. Uma boa noite a todos.